Olá, meus amigos do áudio, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Daniel Palmero aqui da 32dB. Nessa semana vamos estar falando sobre a jornada do técnico de áudio. Nós teremos alguns convidados. Hoje é a nossa primeira live e eu vou estar com um grande amigo que nós estamos tentando fazer essa live já faz um tempo, mas hoje vai dar certo. Se você está chegando por aqui, pega essa live e encaminha para um colega do áudio que quer iniciar a sua carreira, quer saber quais foram os perrengues, quais foram as vitórias, as conquistas, diversos técnicos de som que vão passar por aqui por essa semana. Então, eu já vou procurar aqui meu amigo Agostinho para convidá-lo para entrar para essa live. Vamos lá, deixa eu clicar aqui. Ele ainda não entrou. Bom, enquanto ele não entra, vamos aguardar aqui o Agostinho estar entrando aqui na live para que eu possa convidá-lo. E assim a gente falar sobre o que será que aconteceu. Olha lá, o Agostinho chegou. Como que será que foi a jornada do Agostinho no mundo do áudio? Vamos achar aqui. Adicionar comandador. Entrar ao vivo com o Agostinho, olha lá. Será que foi o convite? Sei lá, chegou. Foi o convite. Salve. Cara, eu não tava conseguindo entrar aqui, tava mandando e não tava indo. Aí apareceu o bannerzinho azul convidando. Ah, é assim mesmo. O Instagram é uma benção às vezes. É muita gente passeando pelo Instagram. É isso aí. E aí, Agostinho, como é que tá? Recuperado da nossa semana de semana áudio? Cara, 50 e bateu, né? Então ficou difícil de recuperar. Agora é que eu tô me recuperando um pouco. Nossa, puxado, né? Bastante gente para conversar, bastante perna para bater. E não para, né? A galera não para. A galera, muita gente tá... Bom, é o que eu falo. A gente já vai começar falando de semana áudio, então vamos lá. Primeira coisa. Boa noite a todos. Agostinho de apelido, Fabrício de nome, para constar bem no comecinho, né? E semanal. Cara, surreal. Essa é a palavra, Dan. Tá vendo aí? Atrás de você tem uma Wing, é isso? Isso. Eu tô aqui com a Wing e a XR18 ali atrás. Da qual você é especialista da marca, certo? Eu sou especialista de produtos da Behringer de forma geral. Eu não sou especialista da Wing porque eu faço treinamentos para os vendedores, na verdade. Mas você estava lá, sim, como especialista na Wing. E você disponível. É isso que a galera tem que entender. Semanal de é isso. Eu mexo na mesinha analógica. Cara, vai lá ver, vai lá conhecer, vai lá colocar a mão, conversar com o Dani do seu lado ali, e ele tá do seu lado e fala assim, cara, mexe. Porque não vai quebrar. Porque não vai mexer em nada. Porque tá lá para isso, para mexer, para olhar. Equipamento. Uma coisa legal que aconteceu. Eu tenho um contato muito forte com o pessoal do Santo Ângelo, né? E vem vindo aí um negocinho novo aí para o mês que vem, na qual a gente estava numa roda ali com o Bruno conversando, ele apresentou para a gente equipamento, depois que a gente conversou, ele já sacou o equipamento da bancada, não estava mais expondo, isso no primeiro dia, porque faltou um negocinho, ele falou, cara, vocês me ajudaram assim, vai melhorar o aparelho em 10.000%. Então é isso, semanal de a gente ajudando a marca ajudando a gente e acabou. Não vou falar mais, porque aí não é sobre isso hoje, mas... Essa é a ideia. Por exemplo, lá no stand, que nem você falou da galera que às vezes não tem a oportunidade de estar com alguns consoles, como a Wing, como diversos outros consoles de outras marcas, o nosso lema no stand era começar o dia com a cena intacta e chegar no final do dia com a cena destruída, sem que a gente conseguisse entender para onde estava indo o som e para onde estava voltando. Na verdade, em todos os dias a gente conseguiu atingir esse objetivo. A gente chegava no final do dia lá, antes de terminar, dava aquela ouvida, dava aquela sacada, a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. De tantas pessoas que passaram pelo stand, de tão quanto foi o sucesso
no formato que nós montamos, que era as pessoas poderiam estar mixando na Wing, ouvindo o multitrack, e ainda nós estávamos dando algumas palestras em horários específicos, para a galera que quisesse aprender de tudo, e tirando dúvida, enfim. Foi um sucesso esse formato e com certeza vão ser repetidos outras vezes. Deixa eu falar uma coisa pra galera. Aqui do lado, aqui, ó, tá meu dedo aqui, ó. Tem um aviãozinho, todo mundo já sabe. Clica nesse aviãozinho e despacha assim, ó, para um monte de gente aí, tá bom? Encaminha para os colegas, galera. É só clicar, nem dói. Não dói o dedo. Ó, é só. vou dar uma dica. Se você não gosta de alguém, encaminha aqui, ó. Boa. Mas vamos lá, vamos ao nosso tema de hoje. Vamos parar de tagarelar. Gente, é assim, ó. Eu conheço o Agostinho há um tempo. Nós já nos encontramos em diversas feiras. Nós ainda não. Eu morei em Ribeirão Preto durante muito tempo e eu nunca encontrei ele lá em Ribeirão Preto. E ele é de uma cidade do lado, 40, muito próxima. Eu já fui fazer show na cidade dele e mesmo assim a gente não se encontrou. Por quê? Porque ele tem a jornada dele no mundo do áudio. Quando eu estava lá, provavelmente ele estava fazendo outros shows em outros lugares, em outros espetáculos. Provavelmente isso aconteceu, porque senão a gente teria se encontrado com certeza. E hoje o tema é: qual é a jornada do Agostinho? Quais foram os perrengues e quais as dicas ele pode passar para a galera não passar tanto aperto, né? Afinal de contas, nós viemos lá de um tempo atrás que o mato ainda estava grande. Eu falo, eu até separei um negócio, uma situação aqui, porque além de passar a minha história, eu quero passar algumas coisas para essa galera que está na igreja, essa é a ideia. E acho que nunca vou ter um equipamento. Eu acho que, cara, não precisa de equipamento, você precisa, aqui ó, pensar. Dan, a gente vem de uma época, cara, como é que eu vou explicar? A gente chegou a fazer, bom, vamos lá, rapidinho. Chegou a fazer show com 2 mesas, assim, ó, porque não tinha canais em uma mesa só, e aí fazer link de mesa analógica com mesa analógica. Então, a ferramenta que você tem que usar é essa aqui. Uma dica que eu dou logo de começo, que eu passei por isso, eu fiquei muito tempo na estrada aí, me machucando, batendo cabeça, que nem eu falei, era um mato alto, a gente vinha cortando com faquinha de serra, né? E naquela época a gente não tinha o que vocês têm hoje. Informação na palma da mão. Vocês têm aqui, ó. Desculpa eu citar pessoas, mas eu tenho que citar. Cara, não, aqui é liberal. Aqui pode falar todo mundo. Aqui na 32DB, graças a Deus, eu consegui fazer uma boa amizade com muita gente. Eu vou chegar aí. Thiago Borges, por exemplo, é um cara que tem muito conteúdo lá aberto, tá lá. Se você tiver tempo para assistir uma live dele, ele grava as aulas que ele cobra gratuitamente lá no YouTube. Então, ele manda o link para todo mundo. Você acessa o YouTube e vê ele gravando as aulas, é a aula que ele vai vender. Aqui, ó, entrou agora aqui o Luiz da Deep, conteúdo pra caramba no Luiz da Deep. Falar nisso, Luiz, nós precisamos acertar pronto, Dan e Luiz, Experience Day lá na Deep Sound. Bora lá. Te manda o contato aí, você já conversa com ele, já manda para lá. Então, o que vocês têm hoje, aproveitem. Porque, igual eu, Dan, cortar mato com faquinha de serra. Bom, Agostinho nasce DJ, cara. Você acredita? DJ. E eu vou falar uma coisa que eu 2 canais ou um só? Não, olha isso aqui, ó. Vamos dar um exemplo que seja uma fita cassete, né? Uma fita cassete. Né? Com fita cassete ainda. Então, gravava uma música, abria a fita, cortava a fita e gravava outra do outro lado. Então, cada cassete, para quem não é da época do cassete, é uma fita que ia no rádio, assim, tinha os decks e tal, para tocar. Então, cada fita tinha 2 músicas. E eu tinha 8 decks. Isso eu tinha 13 anos, cara. Lá. Faz tempo, hein? Conta não. E assim eu comecei minha noite. Aí depois eu comecei. Tinha uma danceteria aqui na região. A gente tinha Chatanuga em Ribeirão, Bumerangue em Jabuticabal, que eram as 2 que competiam. E era. Todo final de semana a gente ficava lá pedindo para tocar, aquela coisa, enchendo o saco, né? Faz tempo, Luiz. Até que um dia, muito tempo,
Até que um dia eu fui chamado para fazer algumas brincadeiras, algumas coisas, por amizade com o DJ, com o pessoal lá. Com o Branco, que era DJ na época. Eu já fiz isso. Ligava pra rádio e pedia. Não, não fala de rádio não, que era a nossa morte, porque o cara soltava a vinheta bem no ponto, no drop da música. No ponto de REC. Bem no drop. A hora que dava o drop, tá. Essa é a estratégia das rádios, né? Pra estar sempre tocando ali nas brincadeiras que tinham, né? E aí foi. Aí passei pro vinil. Foi toda a evolução. Vinil, CDJ. Eu não cheguei na controladora. O que eu tenho até hoje, da Behringer, é a BCD, né? BCD 3000, a última que saiu. Eu tenho uma aqui, que é que eu dou umas brincadinhas de vez em quando, porque nela eu ainda domino. Porque esses negócios de CDJ agora, para mim, é muito complicado. Tem muito botão. Muito botãozinho. E a gente costuma dizer, eu tenho um grupo daquela época aqui de DJs, que a gente era o DJ sem sync. Então, só quem viveu DJ sem sync sabe o que é tocar e CDJ vibrar, pular CD, e não tinha pendrive, não tinha nada, né? Olha lá, ele tem uma BCD 3000. Funciona linda, hein, Marconi? A minha funciona. Daí, cara, passou algum tempo, eu fui convidado porque eu tenho formação de eletrônica. Naquela época a gente fazia o normal, né, que era o colegial normal, ou o técnico, contabilidade, não sei o que, eu fiz eletrônica. E dessa eletrônica surgiu uma oportunidade de ir para São Paulo, lógico, indicado por pessoas, tudo, mas eu fui trabalhar no Teatro São Pedro, sabe, na montagem do equipamento, estava chegando, e, cara, lá eu aprendi muito, muito mesmo, com um rapaz que chamava Luiz, que era técnico do Traje a Rigor na época. Até perdi o contato com ele há um tempo. Esses tempos atrás eu consegui falar com ele, consegui me encontrar com ele, ele está em Santos. Aqui e agora, agora também voltei a perder contato com ele, porque ele é assim, de vez em quando ele some e depois ele aparece. E ele acabou me levando para alguns eventos, aquela coisa toda. Quando eu me dei por mim, eu estava ali já, dentro do teatro, fazendo minhas coisinhas, brincando com... Mas é um teatro lírico, né? Um teatro de corda, sabe? Um teatro todo musical, não é... Então é um negócio mais tranquilo, um negócio mais demorado, você consegue passar som, aquela coisa toda. E aí eu recebi um convite de uma banda aqui da cidade, chamada Farol da Barra. Uma banda de axé, na década de 90, por aí. Só dançando lambada. Só o Beto Guel, que é Beto Barbosa, né? Beto Barbosa. Beto Barbosa. E acabei abraçando isso, mas imagina, era uma ciclotron, né? Que é o que tinha no mercado, aquelas... Eu acho que era uma 32x8, eu não me recordo agora se era 32 ou 42, eu não lembro agora, mas 32x8. Esse 8, galera, eram 8 subgrupos que dava para usar como auxiliar, como você quisesse. Só que tudo analógico, aquelas geladeironas, que é aqueles racks de periféricos, compressor, gate, aquela coisa toda. E assim, fui me lascando, porque, pra você ter uma ideia, a gente usava os 32... Vocês viajavam com essa mesa, viajavam com esse equipamento. Não, viajava com tudo, era um ônibus gigantesco, 24 pessoas, e viajando dentro desse ônibus, e chegava na cidade, só se chamava holding só, o resto era tudo nosso. PAKF, caixona para carregar, treliça, tudo isso ia dentro do ônibus. A gente viajava, ônibus entrocado, viajava. E, cara, nessa época, por incrível que pareça, a galera vai falar, você é louco. Eu já tive, desde a minha primeira carta, pela minha família ter uma empresa, minha carta sempre foi de caminhão. Sempre foi. Dirigiu o busão. Sempre foi. Fabinho, boa noite, obrigado. Áudio na estrada aí, ó. Esse cara colabora demais com o áudio, viu, Dan? Esse cara colabora demais. E aí, porra, quando eu tava próximo, já tinha um tempo grande, e o motor, dava pra ver que o motor tava cansado, eu acabava assumindo o busão também. Do nada, assim, essa boate vendeu, né, cara? Entrou para venda e aí um sonho meu
acabei adquirindo a boate. Reformei aquela coisa toda e foram os 2 anos maravilhosos que eu passei na minha vida. Cara, imagina você realizar seu sonho de comprar o primeiro lugar que você sonhou em trabalhar, aquela coisa. E também foi onde eu construí, adquiri minha casa, minhas coisas, veio tudo dali. 2 anos e meio foi mais ou menos. 2 anos foi legal. Para quem tem ideia de ter uma casa noturna, qualquer coisa, entenda uma coisa. A casa começa, tem um pico, quando ela está no pico, vende. É assim que funciona a casa noturna. E eu passei desse pico, e aí fui vender um tempo depois, mas, cara, não tive prejuízo. Foi muito legal, aprendizado de... Esse network que eu tenho hoje, facilidade, vem... Áudio na Estrada Santa Ceia. Participou da Santa Ceia. Vem daí. Participamos, né? É verdade, participamos. Não, o Fabinho não é tão velho assim, mas o Áudio na Estrada é mais velho que muita gente aí no Instagram. Eu acho que foi os primeiros nicks que apareceram no Instagram. Cara, e assim, beleza, acaba a boate, faço o quê? Me casei. Loucura. Você podia ter não tem nada comprado pra fazer. uma bicicleta, né? Mas resolveu casar. Resolvi casar. E aí tive 2 filhos maravilhosos, 22, 23 anos, moram fora do Brasil, graças a Deus, então, cara, a vida ganha. Nesse meio de caminho, trabalhando na prefeitura, eu sempre trabalhei na prefeitura, desde sempre trabalhei como assessor, hoje eu sou concursado. Sempre envolvido com a cultura, essas coisas assim. Resolvi fazer direito, cara. Sou formado em direito também. Eu sou formado em eletrônica, sou formado em direito. Cheguei a trabalhar no tribunal aqui em Campinas, bem interessante. E aí eu tive um percalço de uma doença aqui na família e eu parei toda a minha vida e vim para cá. Nesse tempo de vida parada, fiz o que é? Fui estudar em engenharia elétrica. E aí, tá lá mais uma faculdade, tá lá mais uma brincadeira de estudar e vamos tocando. E aí, nesse meio, é o que eu sabe, ninguém sabe. Nesse meio, cara, eu fui achando pessoas como você, né? Não vai babando ovo, vou explicar. Que também estavam nesse caminho, também vinham cortando o mato com faca de serra e foram generosos ao ponto de trocar ideia, de conversar, de, sabe, a gente pegou, Dona Onça chegou, oi, estava na igreja, agora chegou. A gente pegou uma fase muito boa dessa troca, porque era muito difícil, cara, obter um manual. Imagina, hoje eu ligo para você, você manda um manual em português da mesa, um vídeo descritivo da mesa, da console, agora imagina, eu pegava aquele quadragate, a gente tinha que entender fazendo, ficar várias horas mexendo para tentar entender, ou então saber muito inglês para traduzir o manual, porque o manual vem em termo técnico em inglês. Então você ficava... Quem fala muito disso é Vidal, um cara que eu me inspiro demais na vida dele, no jeito dele, como tratar as pessoas. Até esses dias, olha que interessante, né? Ele postou um lance que ele estava viajando de caminhão na boleia, porque ele, para não perder as origens, saber de onde ele veio, para onde ele vai. Olha que louco, Vidal, na altura do cara, viajar na boleia de uma locadora para entender e lembrar. Só que o tipo de som dele, eu acho assim, o meu som, se alguém vier, Geraldão, grande Leôncio, boa noite. Se alguém vier falar para mim, Agostinho, você usa plugin, cara? Não. Me dá uma mesa que você goste. Cara, uma console que eu goste muito. Sério, de verdade. Uma M32. Rápida, fácil. Tá? Tirando a parte ali que a gente tem que rotear, aquelas coisas que você... Lógico, toda mesa tem o seu trabalho, porque ela tem muito recurso. Mas se você chegar numa M, chamar uma cena zero, você sai mixando, não tem o que fazer, tá pronto. Esse tá? é a ideia do software, tanto da M32 quanto da X32, né, que são o mesmo software, os dois estão na mesma plataforma de software. A ideia delas é que você liga o console e já sai mixando. Empetou, sai mixando.
Tá? Então é uma ideia. Então a galera fala assim, ah, você é velho, pensando assim. Por exemplo, M7, se eu arrumar uma M7 boa, zero, funcionando, é meu xodózinho, porque eu sei onde está meu paramétrico, minhas coisas. Eu mixo sem olhar painel, eu estou tranquilo. Eu sei o que elas respondem, entendeu? Ah, você não gosta de outras consoles? Adoro, adoro. Tirando uma. Tem uma console, filho, Mateuzinho, boa noite. Tem uma console, cara, que ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. E eu tenho isso registrado. Eu filmo toda vez porque ela não gosta de mim. É a MixHack. Ela não gosta de mim. Bom, Não, Marconi, para quem achei não que sabe, você... eu tenho um vídeo aqui no canal, ele chama assim, ó, o pior show da minha vida. Quem não assistiu, assiste ele um dia. Foi na SC. Eu assisti. Foi com uma Eu assisti. SC. Eu também, desde quando lançou, eu também não consegui me Não, é entender assim, muito bem com ela. eu não uso plugin. Se Não você que eu não procurar... já tenha mixado em outras vezes, né? Já mixei várias vezes com ela, mas eu nunca me entendi muito bem com ela. Pra não falar que eu tô mentindo, cara. Pra não falar que eu tô mentindo. Eu deixei as coisas aqui já, porque eu sabia que ia dar essas perrengão. Olha isso. Behringer. Meu pendrive da minha cena zero. Tem uma cena de 30 input, cara. Isso é uma dica pra galera. Toda mesa, toda é mais difícil de falar. Vamos falar da Behringer. A Behringer tem o offline, galera. Eu acho Baixa. que toda mesa tem. Eu acho que hoje em dia Agora, toda mesa tem. Eu acho que, ó, eu falar pra você, eu não sei qual mesa que não tem o offline. eu acho que até a churrasqueirinha tem. É, A churrasqueirinha. tem. Acho que deve ter. Eu não sei porque eu não uso, mas deve ter. Não, acho que tem. Não, tem. Eu já fiz um offline para. Olha isso, eu fiz um offline para mandar para um amigo que estava longe, ele estava na estrada, e ele não tinha como que ia pegar aéreo, não tinha como fazer. Eu fiz aqui e mandei para ele pelo WhatsApp. Tem. Então, uma dica que eu dou, ó, a gente vai falando, eu vou lembrando as coisas, vou falando no meio do caminho, sou meio doido. É, churrasqueirinha azul. Pega, constrói uma cena base para você. Que tenha tudo lá. Batera. A dona Rosa tá molhando, mostrando a unha, quebrou a unha que ela foi lavar, elas foram lavar a igreja, pegou dela hoje. Ou Eu seja, passei amanhã é por lá, manicure. eu passei por lá para dar manutenção também, mas eu tinha que vir para cá. Pega um offline, constrói uma cena, bateria, baixo, o seu workflow, o jeito que você gosta de trabalhar, lá com 30 canais. Isso é uma coisa que a galera esqueceu, ficou tão apegado à cena, minha cena, minha cena, minha cena, que esquece de construir a sua cena de verdade. Todos os canais, não importa que não tenha percussão, coloca, não importa que não tenha cavaco, coloca. Tem 32 canais para você usar. Deixa tudo pronto. Um dia, a sua cena do seu pendrive daquela mesa deu problema, cara, puxa a cena zero lá, pau. E aí, você vai sair do zero? Não vai. Tá nomeado, tá coloridinho, tá endereçado se você quer efeito. O hack aqui do ladinho lá, maravilhoso aquele hack, por sinal, eu adoro aquilo ali. Tem um vermelhinho lá, como é que chama aquele vermelhinho, Dan? Sound Um, Meter. é o LUD, é o Loudness. Passa a tua mix inteira, vai jantar, na volta você inserta ele no LR, na volta, com o ouvido limpo. Inserta ele no LR, só liga e desliga. Inserta e aí tu me fala, galera, o que é isso? Aquilo lá é... Precisava construir um plugin daquilo lá e carregar para todas as Eu mesas. eu uso ele bastante também no bumbo e caixa. No bumbo e no caixa. Ao invés de fazer aqueles trampos de compressão paralela, tal, não sei o que, aquelas patavadas toda, eu vou lá e taco ele lá e puf, Bom, funciona muito similar. resumindo, ó, 3 pendrives é o que eu tenho. A maledeta da MixHack, algumas coisas de Yamaha e Behringer. Aqui, pronto, Behringer. Cara, são meus pendrives que tem uma cena zero, Dan. Nada, eu não carrego plugin, cara. Não tenho. Porque a gente veio dessa época que era na unha. E eu aprendi uma coisa com... Falando de novo de Semanal. Eu ouvi Carneiro fazer isso. E falar isso. Você conhece sua voz? Conhece sua voz?
O seu microfone, que você anda com ele, que você já sabe qual o timbre que imprime, fala no microfone. Se você falar no microfone e sua voz sair lá, do jeito que ela tem que sair, o PA tá pronto. É filtro, mixou, volume, vai embora. Aí eu olho, fui convidado no semanal do ano passado, que eu estava com aquele aparelho, tentando divulgar aquele aparelho meu, o teste de Spicon lá, o teste de caixa. O Diesel me chamou, falou, quero ver isso aí. Aí eu mostrei para ele tudo, ele fez um vídeo, soltou, mas não, acabou não rolando, porque a China já estava fazendo, entendeu? Então já tem um chinês, eu não vou brigar com China. A Santo Ângelo está com o projeto, eles adquiriram o projeto, e o Bruno também falou a mesma coisa, não vou brigar com China, mas para frente a gente fabrica isso aí. Um levinho, um negócio mais compacto, SMD, e vai. Mas resumindo, por que essa história? Aí o Diesel fala assim, cara, de onde você é? Eu falei, Ribeirão Preto. Sempre fala Ribeirão porque é mais fácil. Ele falou, tô em Barretos, em agosto eu quero você comigo lá, eu quero que você passe um dia comigo lá, que tinha o Safadão na arena, né? Eu falei, eu vou estar em Barretos porque eu tô no Bar Brahma. Então, vou pra lá. E a hora que eu chego na mesa, uma maldita, uma mix hack, eu falei pra ele, Diesel, mostra pra mim, cara, o que você esconde? Ele falou assim, ele abriu os plugins, nada, nenhum. É um cara que mixa quase 60 canais, porque tem um monte de veste, um monte de marcação, um monte de coisa, 3 regências, e não usa nada. Não sou eu com um monte de plugin que vou fazer sair som. Então essa é a minha experiência, cara. E aí tive alguns... Ah, você nunca fez artista grande? Fiz. Fiz algumas coisas com... Não, algumas não. Foram 2 eventos com traje, que o Luiz acabou me levando, depois que eu reencontrei ele em Santos. E Jamile, eu fiquei 1 ano e meio com o Jamile, fazendo o evangélico com a Jamile, 1 ano e meio. Depois da Jamile, eu fiz algumas coisas de assistência, né, técnico assistente, para algumas grandes, porque por causa das locadoras. As locadoras me chamavam. Hoje mesmo recebi um convite para fazer um evento esse final de semana em Ribeirão, de uma locadora que uma indicação do Michel da Edson Hudson, sabe assim? Até acabei de falar com ele. E eu falei, cara, não dá porque eu vou fazer o Guilherme Gustavo no final de semana. Então, hoje o que eu faço? Aquela brincadeira que eu fiz contigo, né? Eu sou o quermesseiro, perto de casa, as coisas menores. Por quê? Por incrível que pareça, galera, quem tá ouvindo aí, nesses menores acontecem os perrengues. E é aí que a gente aprende. Você aprende, chega lá, dirigir Ferrari, você treina e vai dirigir a Ferrari. Agora, ser campeão, ganhar pilotando Fusca... Porque, para quem não sabe, quando a gente vai fazer um evento que tem lá as grandes bandas, as high-hands lá da parada, quem está fazendo as bandas de abertura, normalmente não consegue passar som. Normalmente, ou não usa a mesa de som principal, ou se usa, tem algumas restrições, ou então usa uma outra mesa de som para estar fazendo. Não consegue escolher o setting de microfones. Nada. Então, muitas vezes não consegue ter acesso a quase nada, né? E aí tem que fazer o som. E muitas vezes é o mesmo público que vai estar ouvindo o artista grande. Porque o lugar já está lotado, as pessoas já estão na expectativa, as pessoas já entraram, já estão ali, e aí às vezes a gente faz uma entrega muito aquém do esperado, muito aquém do equipamento, porque o equipamento que foi destinado à banda de abertura é muito inferior também. Então o equipamento também faz a diferença, só que a mão do técnico... Eu faço uma artista aqui, chamada Paula Luiza, aqui da cidade de Taquaritinga. Cara, e a Paula é assim, ela tem todo o equipamento, todo o backline, ela tem tudo dela, ela viaja com as coisas dela, a batera dela, tudo dela. Sabe, teve uma época
que ela viajava com o contrabaixo dela, porque ela estava escolhendo um músico para ficar, porque o que estava ia sair, então ela acabou adquirindo o contrabaixo para poder que todos tivessem mais ou menos o mesmo timbre. Tem toda a parte de vias de fone, tudo dela, tudo in-ear, tudo bonitinho. E aí nós fomos fazer, não me lembro agora, perto de Uberaba, Berlândia, aqueles cantos lá, nós fomos fazer um rodeio e tinha... eu não lembro, eu tô tentando lembrar quem era a banda, mas não lembro. E o cara muito generoso, falou: Agostinho, não vai dar tempo, cara. Não tem como passar som. O equipamento foi entregue tarde, a gente tá tarde, não vai dar tempo, choveu naquele dia. O que você quer fazer? Ele falou: vou largar minha cena. O cara foi muito generoso. Eu vou largar minha cena, é só espetar. Eu fico aqui com você, a gente passa uma música rapidinho, aí você vai lá pra cima, faz o monitor e eu me viro aqui. Eu não quero que a gente nem se conhecia, eu não lembro a banda agora. Eu lembro que era o Sérgio Rinaldi. Cara, sabe o que eu fiz? Eu fui na van, puxei o rack dela, joguei em cima do palco, espetei o rack dela, fizemos churrasqueira. Isso Eu aí. sempre carrego eu tenho um roteador daquele da Apple, né? Ele dá 1 quilômetro e pouco lá, eu coloquei ele é sistema fechado, você não consegue ver no Wi-Fi, então ninguém fica entrando para dar trabalho. Bicho, fiz a noite inteira do lado dele, na mesa de PA ali, coloquei na energia meu tablet, ficamos ali a noite inteira de tablet. Então, vamos lá, mais uma dica da Agostinho. Se você chegar em algum lugar e tiver M32, X32, Wing, e você já tiver condição de pedir alguma coisa, você é banda secundária e te ofereceram 2 M32. Cara, peça um cabo de rede. Interligue as duas. Vai ser, maravilhoso. Maravilhoso. E tem um lance, eu não sei fazer, quem faz para mim é o Randall. É meu pai de santo. Eu rezo, ele aparece. Ele dá para colocar um roteador, um negócio lá, não sei o que ele faz no cabo de rede. Eu consigo colocar o notebook do tablet, essas coisas assim. Bicho, não dá trabalho nenhum. Você está com o seu tablet, a sua mesa, o seu cabo de rede, ninguém vai te sacanear, ninguém vai mexer no seu pet. Cabeamento só para sua banda. Não. A galera fica sonhando em ser grande, em estar lá no grandão. Eu prefiro ser esse pequenininho e entregar um negócio fantástico e alguém me ver e falar: olha o som que o cara fez, uma churrasqueira. O cara meteu uma rede nas 2 M32. Olha o que ele aprontou. Ele fazia aqui, de tablet ele fazia o monitor. Sabe, é umas coisas que a estrada me deu. Já que a gente está falando de estrada, né, da minha estrada, Sim. é umas coisas que hoje eu não brigo mais. A única coisa que eu brigo, Dan, brigo demais, que você falou agora aí. Se meu artista não estiver carregando backline, eu não aceito segunda linha para microfonação. Não aceito. Sabe por quê? Aí é falta de respeito com o artista, entendeu? Mesa, console, eu sei que às vezes a locadora não precisa... Como é que ele vai ter lá 4 consoles de 300, 400 pau, né? Não vou nem falar no preço dessa deliciosa, maravilhosa que tá aí atrás, que e vou dizer mais, hein? Não, a Wing, cara, por incrível que pareça, ela tá... com a quantidade de recursos que ela faz, é o console mais barato que tem no mercado. Sim. Mas eu gostei da Box. Da Wing Hacking. Vou voltar na mesma história. Meto um cabo de rede, passo no meu roteador, mando um cabo para frente, mando um cabo para trás. Todo mundo tem acesso e ela já é um stage que vai ficar lá no palco do lado da batera. Preciso brigar com alguém ainda? Não. Sabe, o artista grande. Então, a Pro Shows tem essa história, não lambendo de novo. Vou falar tudo que eu falar, não estou lambendo, não. Tem esse histórico de trabalhar algumas coisas, a Behringer principalmente, para a gente poder estar na estrada e facilitar a vida. Quer uma dica?
uma dica que eu tenho, só não vou pegar que tá lá, se não sair daquela live fica feio. Sabe o que eu tenho? Maletinha com aqueles 3 microfonezinhos da Behringer. Microfonezinho. Cara, eu uso muito aquele microfone. É uma maleta de microfones que eu falo que é essa maleta das mulheres. Eu só abro quando é mulher. São 3 microfones daquele com boca-chave, o mais carinho da Behringer, que eu, particularmente, eu acho que merece esse trato mais fino. Então eu levo quando é mulher, eu abro e cedo para elas usarem. Eu nunca tive um problema, nada. Sempre funcionaram, nunca deram problema. E uma cápsula top, responde, faz. Então, galera, uma dica do Agostinho mesmo, de verdade. Cuidado com o que você quer escolher, que às vezes você não sabe nem utilizar. Entendeu? Utiliza o que você sabe utilizar. Então, corre de Fusca e seja vencedor, do que no meio do caminho ter que parar a Ferrari para abastecer, porque esqueceu de abastecer. Então, vamos. É uma dica minha de velho, de chatão. Você tem medo? Não, não tenho medo. Eu tenho vontade de entregar o meu melhor. Para eu entregar o meu melhor, eu tenho que correr com o carro que eu conheço. Com o material que eu vivi, que eu já tenho na mão, que eu já corri muito. Isso aí que está atrás, você, maravilhoso. Eu quero correr desse jeito, com uma coisa que eu domino. Se o artista não gostou, que ele quer, né? Muitas vezes acontece, o artista quer, que pede aquele caminhão de equipamento para ficar bonito, e o rider ser bem, uma locadora maior, atender o rider, aquela coisa. Você vai chegar lá, se você tiver sorte de encontrar o Dan, eu, ou algum outro responsável pela empresa que te mostre o caminho, vai ser tranquilo. Agora, se você chegar no lugar e o cara não te mostrar o caminho, e essa história eu digo porque aconteceu comigo Cara, foi quando eu comecei, eu tava com a Jamile lá atrásão, eu vim de um show, acho que foi uma primeira vez que eu peguei uma X32 na vida, foi a primeira vez, lá em Ouro Preto, em Porto Velho. Um show lindo, primeira vez, o cara olhou pra minha cara e falou assim, bicho, chegou hoje, eu tirei da caixa hoje, eu não sei usar. Então você imagina eu sem saber usar, o cara que tava me servindo sem saber usar, ninguém na locadora sabendo usar, e ele disse assim, mas vocês que pediram, tá no seu rider. Aí tem que aguentar a bronca, né? E dava pra ter gravado isso aí, o pior show da minha vida. Dava porque eu não sabia o que era Sense Offender, eu não sabia onde estava o quê, nada. Então, assim, foi o pior show da minha vida. Por quê? Porque tava no rider. Então, cuidado, galera. Prestem atenção no seu artista, olha lá. Não tenham vergonha de ligar para a locadora e falar, amigão, eu pedi uma Wing, eu não sei, eu sei a M32. Troca. O cara vai ter o maior prazer em trocar para você, porque o que a gente pede antes é solucionável. Quando você chega no lugar e pede, você atrapalhou a vida da locadora, porque ele podia ter mandado esse equipamento para outro lugar e alocado o seu para você. Aqui em Sul tem o Thiago, da Sonoros, que a primeira coisa que ele fala, bicho, que console que você quer? Qual que você tem? Nenhuma. Qual que você quer? Aí o cara fala, ele fala assim, eu tenho essa que é compatível, serve, não serve? Teve uma vez que ele locou uma console para um artista aí, e o cara falou assim, porra, mas você falou que tinha outra, achei que ia estar outra. Então, ou seja, tomem cuidado com o que vocês pedem, que periga você ser atendido. O Agostinho foi lá e pediu uma X32 no rider. E aí ele foi atendido. E aí? Que lindo. Você sabe que, Agostinho, falando sobre isso, eu também tenho essas paradas. Assim, por exemplo, com o tempo a gente vai... Depois de um tempo que você começa a trabalhar, tal, não sei o quê, você passa alguns perrengues, você fala, já não estou mais a fim de passar esses perrengues, né? E aí você começa a montar o seu kit. Eu, por exemplo, eu montei o meu kit. Eu tenho aqui, ó. O meu kit é aquele que está ali. Que é uma XR18, um HA6000. Aí eu tenho um microfone, um earphone. E aí eu tenho uma perfumaria, porque como eu gosto muito de usar os hacks de efeito, e a XR18 tem apenas 4 baias, eu coloquei um equalizador para
economizar um rack de efeito. Então, meu equalizador está na saída LR da XR18, depois eu mando embora. Então, eu tenho um Passa e vai embora. equalizador final. Entendeu? Porque às vezes você precisa lá de alguma coisa um pouco mais detalhada do que o paramétrico, apesar de poder usar o paramétrico, eu tenho o gráfico ali, que é O um gráfico, insert analógico, né? E aí eu o tenho alguns gráfico é o outros gráfico. recursos, por exemplo, na XR18 a gente não tem o ruído rosa, no meu equalizador eu tenho, então tem alguns outros recursos. Eu tenho um limiter que já vai junto para proteger o equipamento também do colega, que também é uma preocupação. Se eu passar um pouquinho ali, me empolgar demais, o meu limiter vai falar, opa, daqui você não vai passar não, legal, não adianta você aumentar isso aí. Mas como é que faz rock sem licença, sem se alterar? Sem se alterar, né? Exatamente. Mas então eu também tenho esses problemas às vezes, então, apesar de hoje em dia já me policiar muito mais, já faço um som muito mais comedido do que eu fazia antigamente, então eu criei o meu equipamento. Eu levo normalmente os meus microfones, que É, eu já conheço os timbres, que eu fui adquirindo com o tempo, que nem você falou, você tem lá uma maletinha dos microfones, eu também tenho alguns microfones que eu levo. Dependendo do estilo musical, eu levo um microfone. eu tenho um kit de Dependendo do bateria. estilo musical, eu levo outro microfone. Então, essas coisas a gente vai aprendendo Eu com tenho, o tempo. tenho duas patolinhas assim que viajam comigo. Pequenas, tá vendo? Essa é pequena. Aham. E aqui estão meus fones, minhas lanternas, minhas coisas de ficar no palco mesmo ali. E uma outra dessa que viaja. Ó, o Tilo. Boa noite, Tilo. Meu amado amigo. Que é meus microfones. Então, eu tenho meu microfone de bateria, um PGM, que também vem lá de trás. Vão esses microfones e vai o meu ear, o meu que todo mundo debocha, mas funciona para mim, que é um Fênix Stereo Pro 10, que eu uso para eu mesmo ter a facilidade de andar ali, quando eu estou fazendo monitor, eu tenho essa facilidade de andar no palco e continuar ouvindo. Em falar em ouvir, posso fazer propaganda? Cadê ele? Pode, Tá pode aqui. fazer propaganda assim. Mas aí, antes de voltar, só antes de você fazer a propaganda, calma lá, pra gente não se perder. Você foi lá, passou aqueles perrengues todos com as analógicas, e aí começou a entrar nas digitais no seu primeiro show com X. Eu vou dizer assim, foi o pior show da minha vida, porque o que eu sei hoje, tá? Se você ligar para mim, muita coisa de cabeça do root ali, eu não vou saber, ok? Mas, por exemplo, se for parte eu quero nomear, não consigo, eu quero enviar, não consigo, eu quero fazer isso, eu não consigo, eu quero habilitar os auxiliares lá embaixo, que muita gente esquece, que tem os auxiliares TRS lá embaixo. Isso aí, Pedretti, rapaz, agora parou, hein? Acabou, hein? Pedretti entrou na live, acabou. É nosso engenheiro. Boa noite, querido. Eu lembro de cabeça, entendeu? Eu consigo lembrar de cabeça. Mas naquela época, quando caiu na minha mão, quem que. Nada, ninguém. A gente não tinha contato ainda. Vamos lá, qual é a saída do Agostinho? É uma coisa que eu falo em todos os cursos. Se eu tenho uma chave de fenda, se vai ABC, eu tiro diploma. Uma chave de fenda. Se ela é cabo de madeira, cabo de plástico, cabo de borracha ou sem cabo, ela continua sendo uma chave de fenda. Se ela encaixa no parafuso, no tamanho, na polegada, ela vai ser uma chave de fenda com todo tipo de cabo. Ou se ela é elétrica, né, que aí atrás tem uma chave de fenda elétrica, mas ela vai ser uma chave de fenda. Então, o que tem que ser, você tem que saber manusear o tanto que eu tenho que apertar, como apertar para não estragar a cabeça do parafuso, e isso é o áudio. É isso que eu digo. Se eu sei o que é um compressor, como trabalhar, vamos começar do começo. Frequências, um equalizador, como trabalhar. Um compressor, como trabalhar. E um gate, como trabalhar. Vamos trazer para o sul. Cara, é só chamar. Manda o convite aqui que eu desço na hora, não tem problema. E ó, tem aqui, ó, Power. Aqui um cara que também, ó. O Dan também que é Experience Day. Também é muito legal levar para vocês aí. Então, voltando ao assunto. Você vai apertar o parafuso sem estragar a cabeça, tanto faz com o tipo de cabo. É que naquela época eu tava maneta e me deram uma chave de fenda sem cabo. Então, o que eu fiz? Foi estragar o menos possível.
Eu tentei filtrar o que eu podia, porque a gente conhecia de equalizador, filtro o que pode e volume. Então, foi o que eu fiz naquela época. Aí eu vim depois acertando compressores, aquelas coisas, mas até eu entender onde estava a ferramenta, foi mais difícil. Mas o básico sai. Então a galera fica se matando. Senta em casa, pega um equalizador, Reaper. O maior professor de todos chama Reaper. É um software barato não, de graça, De graça. leve e tem tudo que uma mesa de som tem. Reaper. Senta lá, não precisa ter caixa de som, não precisa ter nada. Põe seu fone aqui, não precisa nem ter mouse, só o computador, notebook. Não, pode ser aqui, ó. Pode ser um fonezinho de celular. Fone lindo. Eu ia falar uma marca, quase que eu falei, mas não posso. Pode ser um fone de celular, vai funcionar. Se for um ear sound, melhor ainda. Não, Extreme. Não. Tudo bem. Eu vou de Extreme, eu não posso falar do concorrente, porque eu gosto desse, não tem jeito, mandei fazer mais um. Acabei de fazer um, gastei uma nota lá. Cheguei em casa, me arrancou o cartão. Então, essa dica do fone é o seguinte, Dan, eu tenho uma deficiência auditiva, para quem não sabe, né? Até uso muito hoje, eu não usava, mas eu uso muito os abafadores, gastei uma grana caro, hein? R$50. Não é protetor, tá? Não é aquele amarelinho da Caterpillar que você enfia lá. Ele é um abafadorzinho, ele tem um filtro. Esse aqui é um filtro de 18 dB. Tá? É simples demais, dá para usar, não vai acontecer nada, não vai perder porque ele é siliconado. Tem um filtrozinho. E hoje eu uso. E eu senti muita diferença. Tem melhorado muito a minha audição. Acabou meu trabalho, ou estou no intervalo, alguma coisa. Eu andei o Semanáudio com ele, eu estava usando no Semanáudio por causa do ruído. Então, cuidem do ouvido, tá bom? Desse negocinho aqui, que lá dentro tem um aparelhinho chamado cóclea. Quando essa meleca estraga, você fica mono, que nem eu. Eu sou mono. Então eu digo, vou falar abertamente, não comprem casê. Por favor, não precisa comprar um de 4, 3, 2 mil reais, não precisa. Mas tem muito, o que é isso? Casê tentaram falar que é fone, a galera achou que era fone e foi para esse casê. Primeiro, o trabalho do Dan e o meu é danificado, é jogado no lixo. A gente está ouvindo, sabe uma fundamental, sabe como fazer uma equalização, perdão, e tenta enviar o melhor para vocês, ok? Quando chega para vocês, os seus é aquela porcaria, e falo mesmo, cara, abertamente, tenho amigos que vendem, grandes amigos que vendem, de nome, aí, técnicos de nome, e eu falo, não comprem. Eu não posso falar uma marca, mas lá, do lado de lá do seu stand, tinha uma marca, cara, me impressionei com um fone de R$110. Me impressionei. Sim. Meu Instagram vai chover, eu não vou falar a marca, porque eu não vou falar a marca. O Dan sabe a marca, depois vocês enxurrada no Instagram dele aí, pra ele te falar. Da Dila, não, para. É dessa marca. Me impressionei, cara. Para músicos, tá? Para músico, para técnicos não rola. Mas para músicos, um fone honesto, um fone temperado, um fone, sabe, que vale a pena. R$110, R$120. Então, galera, vamos cuidar desse aparelhinho, porque não volta. Essa é mais uma dica do velho. Chato. Eu não sei como é que você tá de script, eu não lembro. A gente não Cara, não tem script, a ideia é bater papo mesmo. A ideia das lives é bater papo, contar as experiências para exatamente isso, mostrar para as pessoas que é possível você iniciar. E hoje, vamos lá, hoje Augustinho trabalha só com áudio. Não. Não, eu sou concursado, né? O atenador, você quer ver o atenador? Está aqui. Eu sou concursado da prefeitura como eletricista de alta tensão. E hoje já me dou o luxo de escolher onde eu vou, e aí eu fui para a educação. Então hoje eu faço elétrica das escolas. São 32 unidades onde eu faço elétrica. Tá? Então é isso que eu faço hoje no meu dia a dia. E consegue trabalhar paralelamente com áudio.
Sim, mas todo mundo consegue. Vamos lá, vamos. Gostei. Vamos indicar para a galera como é que dá para fazer. Eu entro no serviço às 7 da manhã, eu saio às 11, volto a meio-dia e saio às 4h30, 5 horas da tarde. É uma empresa normal, né? 5 horas da tarde. Você tomou seu banho, descansou um pouquinho. Em vez de você ir para o celular para ficar vendo TikTok, essas porcaria, é o dedo, se eu fiz o dedo, você também fez aí. Ou ir para a televisão, ficar vendo alguma porcaria, vai estudar. O que é estudar para mim? Senta no Reaper, abre o equalizador, pede para sua esposa, para seu filho, para quem quiser ficar subindo e descendo frequência e tenta memorizar e adivinhar a frequência. Você não precisa adivinhar certinho, mas você pode... Subiu 2K, você falou 1.6. Cara, tá ótimo, você tá perto ali. Tá na região D. Diria mais. Se você acertar a oitava, já tá muito bem. Uma paçoca. Ganhei uma paçoca. Tem aqui. Acertou a frequência, ganhou uma paçoca. Ganhei uma paçoca. Gostinho para Porto Alegre. É só mandar, eu desço. Manda passagem, não precisa nem de cachê. É muito longe, vai gastar demais com a passagem. E eu não preciso de cachê, eu desço. Pediram para mostrar o abafador. Tá aqui, ó. Esse abafador é dessa minha marca que eu tenho parceria da Extreme. Mas tem aí, tá? De 10, 15 dBs para abafador tem aí. Esse é 20, tá bom? Esse é 20. É bem legal, ele é bem macio, bem molinho. Ó, se a galera quiser comprar, consegue comprar onde? Na Extreme. No site? Esse. Também. Também. Legal. Mas eu tenho um cupomzinho. Olha lá. Galera, vamos aproveitar. Cupom do Agostinho no site da Extreme. Qualquer coisa da Extreme, 5%. Acima de 3K, acima de 3K, o cupom diminui. É lógico, porque já aí começa a ser um fone já de 5, 6 drivers, aí requer um cuidado maior. Então o cupom diminui para 3. Mas eu tenho 5 e 3%. Esse aqui tem 5%. Tá? Ele vem numa caixinha muito legal, metal, tá? Com uma tampinha, ó. Olha eu fechando fora da câmera. Tampinha você pendura aqui no meu... Eu penduro aqui nas minhas canetinhas. E tá aí. Já era. E essa meleca desse cupom só saiu depois do Semanáudio, tá? Para ficar mais emputecido, porque eles agora vão entrar com a promoção de São João. Já começou hoje, promoção de São João. E aí esse cupom vem para a promoção de São João. E o que a galera digita lá? A galera entra no site, www, eu não sei qual é, mas deve ser www.extreme.com.br. Aí vai no site, escolhe, entre em contato com o pessoal. Cara, não dá para dizer o nome. Hoje a Extreme hoje tem seis pessoas atendendo. Um especialista de audiometria. Então a Extreme vai te pedir para fazer uma audiometria, enviar para eles, tá? Para eles direcionar para um fone. Às vezes eu falei isso num vídeo, tem um vídeo meu falando. Você vem aqui, você quer um de 20 drive porque é lindo, tem dinheiro, eu vou comprar. A sua audiometria não pede, ela é desbalanceada, ela pede outra coisa. Que é o meu caso. O meu caso é um falante e 2 drivers. E eu tô brigando lá com eles. Tá aqui, ó. Um falante, 2 drivers, um moldado. Tá? Galera, não precisa ser moldado. Compra um fone, só isso. Só isso. E eu tô brigando para colocar mais um falante. Eu quero 2 falantes e 2 drivers. Ele falou para mim assim, o técnico lá, cara, se você pagar 10 mil reais, eu não te faço esse fone. Eu falei, ô, louco, eu tô pagando. Ele falou, não, tu vai destruir o seu ouvido, porque tu vai dar pressão, entendeu? Ele falou, vamos fazer, ó como é que é o negócio. O cara não quer vender, ele quer fazer o nome da marca. Vamos fazer uma caixa maior, onde eu tenho mais vedação ainda. Se for o caso, a gente faz uma caixa de encaixe, porque eu tenho esse problema de audição. Ele falou, a gente faz uma caixa de encaixe para vedar mesmo, para você ter mais, você conseguir sentir mais o seu fone. Porque o seu fone foi feito para a sua audição. Então, e aí a gente começa a ter a audição óssea também, né?
Que é a vibração passando pelos ossos, que a gente consegue ter a sensação da audição. É um projeto que daqui acredito que no meio do ano a gente vai falar muito aí, da que eu faço parte, que é sobre implante coclear. Eu faço parte de um projeto muito legal. Não posso divulgar agora mesmo, de verdade. De verdade eu não posso. Mas, cara, é muito legal esse projeto. Essa parte da cóclea, sabe, de implante coclear, por isso que eu estou dizendo tanto sobre fone. Eu tenho estudado muito, tenho feito parte desse projeto. E a gente vai acelerar. A ideia nossa é acelerar 2 anos a menos na dicção completa de um implantado coclear. E isso é uma coisa que o áudio me deu. Isso que é legal. E esse projeto ele vai ser... Eu só estou participando, que são 30 empresas. Rodriguinho! Charlatão. Foi atrás de trabalhar e não foi no semanal. O Rodriguinho trabalha com o Padre Patrick. No escritório do Padre Marcelo Rossi. Ah, tá. Então, esses projetos... Quem tiver projeto aí, ó, vou fazer um convite para vocês. Está no final da live, de ter falado no começo. Quem tiver projeto que for dedicado à beneficência, eu tô dentro, eu não cobro, tá bom, galera? Nenhum projeto à beneficência eu cobro, faço questão de fazer parte e eu não cobro. Se Deus me dá alguma coisa, eu devolvo em alguma forma. A forma que eu encontrei dando meu tempo lá na igreja e trabalhando em alguns projetos. Esse da Cóclea vai ser, se tudo der certo, até junho, julho já está no ar já. Ai, é um projeto. Tem muita gente envolvida, 30 empresas envolvidas. E eu fui escolhido porque eu sou lá da época do Pepe Ferrer, quando veio no Brasil, e lá tinha uma empresa, e lá a gente conversou sobre isso, e uma ideia minha rolou estar nesse projeto. Depois eu te conto no particular que você vai... Cara, é muito gostoso. O que mais que eu deixei para trás? Acho que é isso. Velho, Oi? Fiquei velho e agora estou aqui contando mentira. Segundo o Mazei, a melhor parte de contar histórias é que você pode contar mentira várias vezes, daí ela vira verdade. Sim, o Mazei é mestre em falar essa frase. Ele fala essa frase direto, cara. Direto. O Marconi falou uma coisa legal. Olha como uma coisa... O filho dele tem hipersensibilidade auditiva. Exato. Eu acabo de falar que isso aqui, por exemplo, pode servir muito para ele. Olha aí, gente. Olha que simples. Um aparelho que é para gente se proteger, um protetor, né? O abafador, mas é um protetor. Pronto, passa a ter uma utilidade para o filho dele, não incômodo, com pouco incômodo, desculpa, você tem muito pouco incômodo, muito pouco incômodo, tá? Não sai mesmo da orelha, eu já fiz vários testes, não sai, e é barato. Então, eu vou... Cara, obrigado, Marconi. Eu vou fazer esse vídeo mostrando isso com crianças nas escolas que eu participo. Vou pedir que eles me mandem mais 1 ou 2 para a gente poder fazer esse vídeo aí e tentar aqui na cidade. Outra, cara, mais um projeto saindo. Vou bater na Câmara para eles comprarem uns 50 desse e distribuírem nas escolas. Então, projetos para estar distribuindo. Hoje em dia, né, as crianças com autismo, eles utilizam os tampões por causa da hipersensibilidade auditiva, que acaba incomodando. E às vezes o tampão, ele começa a machucar a orelha, né? Não o ouvido, começa a machucar a orelha. É igual, por exemplo, fone de ouvido, né? Um fone em box. Se você não tem um bom fone de ouvido que vai te acomodar a sua orelha, que vai caber a sua orelha dentro do fone, esse aqui é um AKG. Os velhos, né? O K142. Os velhos vão... Ele é leve, é um fone leve, não cansa, tal. Né? Bom, como todo mundo sabe, eu trabalho na ProShows e um dos representantes, um dos produtos da ProShows é a Shure. Tem grandes fones de ouvido, mas eu tenho um AKG e já faz muitos anos. E tá tudo bem, eu adoro ele. Por quê? Ele acomoda na minha orelha. Eu já testei outros fones, inclusive eu tenho ali, ó. Não dá pra ver. Mas eu tenho aqui alguns outros fones
Mas esse aqui é o que eu escolhi para mim, porque a minha orelha cabe certinho aqui dentro. Então eu consigo ficar um tempão com ele e não tá machucando. Eu não tô falando de ouvido, não, é a orelha É a mesmo orelha aqui, aqui, ó. Deixa eu ver o Exatamente. 414. Tem o 414 aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. 414 viaja na minha mochila comigo. Esse aqui é para emprestar para músico. O cara tá lá com o casinho, eu falo, amigo, põe meu fone, escuta. Mudou. Então tá bom, então o problema não é a mixagem. E uma última coisa, que agora já passou 1 hora de live, né? Ninguém vai assistir, assim, vai assistir picado. Essa dica eu devia ter dado no começo. Lá atrás, isso aqui é que chama um eliminador de microfonia mais caro do mundo, você conhece? É aquele que você cancela a fase? Não. É um Y. Ah, um Y. Oi, Mirinha! Boa noite, obrigado pela indicação. Mirinha acabou de me indicar para um trabalho e aí eu tive que não aceitar porque estou em São Carlos com o Guilherme Gustavo. Dan, olha isso aqui, cara. Histórias de ter contado lá no começo, agora que eu vi aqui na mochila. Isso aqui, cara, veio lá da Farol da Barra, do primeira banda. O que eu precisava? O meu cantor, ele tinha, um deles, eram 4 vocalistas, um deles tinha uma pressão vocal muito baixa. Afinadíssimo, o cara não errava nunca. Gosto dele até hoje. Só que ele tem uma pressão sonora, né? uma dispersão sonora vocal muito baixa. Então o que eu fazia? Você precisa dar volume, você precisa colocar equalização, tal, aquela coisa, e a região dos S's dele faltava um pouco. Então você vai lá no PA, para ficar bonito, põe S, põe efeito. Quando ia para o retorno, o que acontecia? Faltava. Realimentação, né? Porque eu tenho muito S e tinha que dar muito volume, porque não tinha muita pressão. Microfonia. Aqui, ó. Entrava o microfone aqui, canal 1 e 2. O azulzinho é para o PA, o rosinha é monitor. Uma dobra de canal na analógica. Um link analógico, uma dobra analógica. E aí, com isso, eu tinha aqui, ó, o canal do PA, com todos os meus parâmetros que funcionavam muito da Ciclotron, né? Mas olha só, o filtro Kelvin, na Ciclotron tinha um filtro Kelvin. Você escolhia o espectro e fazia a varredura do espectro e fazia o corte da frequência. Outro dia, alguém fez um vídeo disso aí na internet. Cara, como eu rachei o coco. Porque tinha um cara assim, mandou, sério, é para isso que funciona? Eu sempre achei que era para cortar a frequência. Eu estava assistindo a live, eu falei, caraca. Exatamente, filtro Kelvin. Ensino muito isso nos treinamentos da comunidade do áudio. Então, tá aqui, ó. PA, monitor. Até hoje eu uso isso na digital, Dan. Tá. Você acredita? Mas hoje na digital é muito fácil, né? Você dobra o canal. Isso, mas tem console. Olha lá, o que está recebendo aqui no meu canal 1 é a mesma coisa que eu quero receber aqui no meu canal 2. Mas tem console. Eu venho lá do comecinho das digitais. Que carregavam compressor, carregavam ganho, entendeu? Quando você dobra, acaba carregando ganho, essas coisas assim. E aqui eu tenho uma liberdade fantástica. Você faz o que quiser. Se eu quiser. Então, por exemplo, as minhas dobras de caixa. Eu tenho 4 dobras de caixa. Eu tenho aquela caixa que vai no furinho, aquele microfone 57 no furinho da caixa, para fazer aro, um monte de coisa. Então eu vou dobrando tudo isso aqui. E é isso aí. E aí são as estradas que vai nos trazendo essas experiências para que a gente possa aprender também a trabalhar com as frequências, porque também não adianta você sair dobrando os canais e sair cancelando fases, né? A galera esquece, inclusive, de conferir cabo, né? Conferir, Exatamente. fazer o teste. Fazer o teste de... Cara, quer ver um teste simples? Simples. Eu não posso mexer no processador. Eu acho, a não ser que eu conheça você está me servindo PA, e eu falo, não, vamos sentar aqui. Onde vai ser a próxima live? Se eu não me engano, a próxima live já tem até gente marcada já. Bem, vou falar sobre isso. A próxima live, já vou aproveitar, a próxima live é amanhã.
Amanhã eu vou estar com o Tito. Aliás, com o Tilo. Tilo. Com o Tilo, nós vamos estar falando do zero aos palcos. A virada de carreira dele. Como que ele fez essa transição no segmento dele, na transição de carreira dentro do áudio. Eu tive o prazer de acompanhar o Tilo. O Tilo fez curso com a gente aqui da equipe Pé na Porta. E eu tive... Virou o microfone aqui. Já tá fanho da vira microfone. E eu tive o prazer de acompanhar. Que cara fantástico, velho. Que cara fantástico. E ele, vamos estar ao vivo aqui amanhã, às 20h30. Então, galera, se você quer saber como que você pode fazer uma virada na sua carreira, você está seguindo uma trajetória e está almejando outra trajetória e fazer essa virada, o Tilo vai nos contar como que foi a virada de carreira dele. E eu não vou contar, óbvio, eu não vou contar. Obviamente que eu conversei com ele em off, ele me contou qual foi a história dele, e eu não vou contar para vocês. O Tilo Quem quiser, amanhã, às 20h30, aqui na 32DB. O Tilo também é eu tenho que fazer o meu, não tem jeito. E é isso, eu cheguei hoje. Cara, se você me perguntar, a última mentira minha, se você me perguntar hoje se eu quero voltar para a estrada, quero, cara. Agora eu quero voltar para a estrada. Por que agora? Porque agora eu cheguei num lugar onde eu entendo o que eu quero soltar lá daquela banda, eu entendo o que eu quero pôr no PA, tá? Eu entendo o que eu quero fazer. Então agora sim, gostaria de voltar para a estrada para poder me divertir. Sabe a banda que você faz? Dá para ver que quando tu vai fazer o show, tu tá se divertindo, tá curtindo. Por mais perrengue que tenha, é aquele cara que... Pô, você pode pegar todos os meus vídeos eu tô curtindo, eu tô brincando. Se eu tiver sério, alguma merda aconteceu e eu já briguei com alguém ali. Briguei não, porque eu não brigo, eu só... Algo já deu errado, né? Mas, bicho, é isso que eu queria fazer hoje, voltar só por causa disso. Mas como eu tenho meus artistas, Paula, Guilherme Gustavo, e algumas locadoras que eu atendo, tá mais difícil de ter data. Então, mas era só isso mesmo. O que falta para você se realizar, Agostinho? Pegar uma estrada aí com um artista e ficar um tempo bom, onde depois de um tempo eu pudesse falar, vamos fazer isso, vamos mudar a afinação de batera, vamos, sabe, ter aquele comportamento de técnico para músico e conseguir todo mundo vir aqui atrás e falar assim, caramba, ó como ficou legal, porque a gente conversou, e assim vai. É isso aí. E eu tenho um outro convite para vocês, gente. Agora também no final da live, coisa que eu deveria ter falado no começo, mas tudo bem, porque depois a gente faz alguns cortes. Nos dias 19, 20 e 22, na semana que vem, depois dessa maratona de lives, aí sim, aí eu vou contar qual foi a minha jornada para chegar aonde eu trabalho hoje, para trabalhar com grandes marcas, para ser convidado para estar à frente de algum stand, enfim, para poder ajudar as pessoas a estarem à frente das equipes de louvor, que isso é muito importante. Nós sabemos que hoje em dia 80% do nosso mercado do áudio ele é destinado às igrejas e elas investem muito. E nós sabemos que não é tão simples assim estar ali à frente de um ministério, que hoje em dia o áudio já virou um ministério dentro das igrejas. De tão grande é a sua importância. Então, para estar à frente dos ministérios das igrejas, o que você precisa saber? O que você precisa passar? Qual caminho você pode percorrer para atingir esse objetivo? E aí sim fazer uma entrega melhor a Deus, enfim, a quem você está querendo fazer essa entrega. Hoje à tarde eu tive um insight, eu acabei esquecendo de falar para você aquela hora que a gente estava conversando. Esse teu lance com a Pro Shows já vinha um namoro. Sim. Um namoro há algum tempo. Mas foi no semanal, né, gato? Então, na verdade, é a minha segunda, vou contar já, né? É a minha segunda inserção na Pro Shows. A minha primeira inserção na Pro Shows foi com o lançamento, aí eu vou entregar a idade também, né? Foi com o lançamento da X32. A Pro Shows precisava de um técnico na região de Ribeirão Preto para trabalhar o lançamento da X32. Por quê? Porque na época
quem estava fazendo isso e fez com maestria, né, era o Emerson Duarte, e aí ele estava sem agenda, porque na época da X32, nós temos uma estatística lá na ProShows, que foram mais de 50 cidades visitadas com treinamentos, no Brasil inteiro. Eu tô te falando que o de Ribeirão eu fiz com você. Não sei, porque eu fiz tantos que eu não sei, Foi, eu não foi no sei. hotel, no Daim, no Hotel Daim. Eu tenho essa foto que o Randall tá abraçando a X32, assim, e a gente fez lá. Foi depois desse show com a Jamile. Então, E então, aí a ProShows me contratou, na verdade não foi nem um contrato, foi uma parceria. Eles enviaram uma X32 para a região, lá para Ribeirão Preto, e aí eu saí dando treinamento e batendo de porta em porta nas igrejas. Você quer conhecer esse console? Eu posso estar demonstrando esse console? E aí eu ficava o dia inteiro dentro da igreja, mixando e mostrando para os técnicos de áudio da igreja como utilizar uma X32. E por aí foi. Aí eu fui fazer demonstração em locadoras, principalmente em igrejas, locadoras, emprestei ela para um monte de técnico de áudio poder levar para a estrada e testar ela no final de semana, aquela coisa toda. E aí a X32 foi consagrada como o console de áudio mais vendido no Brasil. E ela já está aí no mercado há mais de 15 anos, né? Acabei de entregar minha idade também de novo, né? Mas tudo bem. Todo mundo sabe que eu já estou chegando quase perto da idade do Agostinho. E agora os caras vão lançar, vão fazer a mesma coisa com a Wing, e aí chamaram quem? Exatamente. Aí entrou o projeto da Wing, que nós tivemos uma infelicidade no mundo, né, que foi a pandemia, que foi a época do lançamento da Wing. Aí depois todas as marcas, inclusive a Behringer, sofreu com a falta de DSP, que é um chip que vai dentro dos nossos consoles. E aí depois da pandemia, aí tivemos o lançamento oficial da Wing. Aí, como eu já tinha a minha parceria com a ProShows, aí nós formalizamos um contrato para eu estar fazendo esses treinamentos, mas, veja bem, é que nem eu falei no começo, eu não faço os treinamentos de Wing para consumidor final, por exemplo, e sim para os lojistas entenderem qual que é todo o ecossistema que a Behringer pode oferecer para que eles consigam oferecer para os clientes finais. Entendeu? Então esse é o meu principal objetivo na ProShows. É óbvio que quando nós temos algum evento específico, como foi o Semanáudio, aí eu acabo indo para frente ali do stand para estar junto com outros colegas, que aliás não posso deixar de esquecer que eu estava com a Adeilson Chagas da Wing Academy, explicando com maestria sobre os recursos da Wing. E nós tivemos a participação especial em alguns treinamentos do Thiago Borges. Uma vez por dia ele estava lá com a gente, dando alguns treinamentos também sobre o Wing. Aquele vídeo que a gente gravou, ele um resumo sobre a minha jornada. Não, mas aquele vídeo que a gente gravou, ele estava do lado ali. Exato. Foi bem na hora que ele estava. Nós gravamos um vídeo junto e ele estava ali. Exato. Ó, de experiência, cara, eu tinha muita coisa, preparei umas coisas aqui em cima para mostrar, para falar, que nem essa do Y, mas eu acho que não era isso, eu acho que era mesmo contar essa passagem de onde eu vim para onde eu vou e uma coisa que eu tenho, uma última dica aí para quem tá, já o pessoal falando que vai embora, não desista, você vai tomar portada durante 30 anos. E aí, a hora que você achar que vai abrir tua porta, vai tomar outra portada, e vai tomar outra portada. E uma hora que... Não, você vai tomar outra portada também. E vai ser sempre assim. Porque a gente tem muita gente boa no mercado, muita gente médio no mercado, e você vai estar ali naquele meio. Então, o que você tem que fazer? Estudar, cara. Estudar. Você quer um conselho? Estuda. Quando você achar que está pronto, estuda mais um pouco. Quando você provar que está pronto, aí você começa a estudar de verdade. Porque a tua cobrança é maior. Muito maior. O principal requisito para eu estar na ProShows hoje foi ter um bom conhecimento da linha de produtos da Behringer. Eu tenho um bom conhecimento não só sobre um produto específico, mas em si, sobre toda a linha de produtos. Então eu consigo localizar soluções dentro da nossa linha de produtos
que se encaixe dentro dos mercados, dos mais diversos mercados de áudio que nós temos. Hoje a Behringer, por exemplo, tem consoles de áudio digitais de 8 canais. Sim. E aí nós chegamos até a Wing com diversos canais. Então não tem mais o porquê você estar fora do áudio digital com uma mesa digital de 8 canais, que em média, eu já fiquei sabendo, porque eu visito ali várias lojas, já fiquei sabendo que em média ela está custando R$3.000. Estou falando da Flow 8. Ela está custando em média R$3.000 na maioria das lojas ali. É na média, né? Então, Uma coisa que a galera não se toca, muito mais instável do que uma placa de áudio. sim. Não, Você tem, e com recursos mais simples também. Recursos mais você tem um simples, in-out, um mais, VS, por mais exemplo. próximos ao técnico de áudio. Né? Sim, você tem um in-out de placa de VS. Pronto, com 8 canais ali. Porque assim, a galera fala de placa de áudio, tem algumas marcas que eu nem cito. Então a gente começa, eu tenho o M4, é isso? O MC4. A 4 Sim, canais da da Behringer. Uhum. Por que eu gosto da Behringer? Por que eu uso a Behringer? Porque ela fica instável, ela é firme, ela está na conexão ali, ela fica firme ali. Eu não tenho problema de instabilidade de tempo, Nossa, agora fugiu aqui. Como é que chama o tempo? Delay. Delay. Não, é delay, mas é outro nome, né? O tempo de processamento. Me fugiu o termo agora aqui. O delay, tudo bem. Ele é instável, você pode ligar um canal, 2 canais, 5 canais, ele vai estar estável. Se você cai para uma mesa desse modelo, essa console que o Dan está falando de 8 canais, é menos ainda. Você tem mais conversão, muito mais conversão. Você tem muito mais qualidade e podendo, inclusive na hora que você soltar o seu VS ali dá uma correção, corrige sem Reaper, sem qualquer software pago, nada. Latência, uma outra dica de Flow 8, por exemplo. A Flow 8, ela recebe de volta, ela grava 8 canais, multipista, e ela recebe de volta 4 canais. Então, se você trabalha com VS, você não precisa trabalhar com VS só L e R. Você pode trabalhar L e R, mais alguma coisa e mais alguma coisa. Você pode separar seu VS em 4 pistas, podendo equalizar essas 4 pistas, comprimir, colocar efeitos, enfim, nas 4 pistas separadas. Tudo sendo processado pelo console, que, gente, é um console do tamanho de um iPad. Não, eu vou te desafiar, dá para fazer mais, que você não viu ainda, que eu estou falando. Ela tem quantos out, já com o Master? 2 saídas auxiliares. E mais o Master. E mais o LR. Então eu tenho 4, confere? 4 saídas. Isso. Eu consigo fazer um pan de saída. Bom, Exato. Consegue. Deixar o povo louco aí. Eu consigo fazer um pan de saída e usar um clique e uma regência. Sim, sem dúvida. Pronto. Sem dúvida. Um pan de Ou saída. seja, suas 4 voltas podem ser 8. Sim. Eu panei o canal, uso porque como eu vou usar só uma ida, não importa se ele é o positivo ou se ele é o negativo. Ele não vai combinar com ninguém, não vai ter cancelamento, ele só vai. Pronto. E aí eu tenho essa saída. Só não posso colocar isso direto numa caixa, aí tem que explicar, né? Senão a galera sai ligando em as caixas, porque eu não vou ter o balanceamento, eu não vou ter o sinal correto, eu posso queimar isso aí. A impedância elétrica vai ser diferente. Ó, Marconi, como assim eu fui? Chama que a gente explica isso aí. Pode chamar aí. Isso aí, ó, falar pra você, coisa de maluco, hein? Coisa de maluco. Mas viável, mais viável. Quando a gente está na estrada que a gente precisa de mais canais com uma mesa menor, é viável. É viável. Para alts não dá, tá? Para alts não dá. Desculpa a galera que está pensando em alt. Não dá. A gente está falando em alt para console, para entrar em outra console. Ele vai fazer VS, clique, regência e tal. Ele consegue lá separar isso aí. Ok? Não me manda com uma caixa de som isso aí não. Pelo amor de Deus, hein, gente? Pelo amor de Deus. É isso aí, Agostinho. Foi um grande prazer estar conversando contigo. Finalmente a nossa live saiu depois de alguns anos.
E vamos fazer outras. Porque, ó, tem história, hein? Eu quero fazer um desafio aqui. A gente vai passar por várias lives. Quando você for terminar lá na frente, se já tiver a galera esperando o próximo tema, eu quero fazer uma live só falando sobre por que a galera ainda não consegue usar o amplificador de fones da Behringer corretamente. Bora marcar. O amplificador de fones da Behringer, ele tem uma entrada TRS estéreo, certo? E a mesa de som é balanceado, galera, XLR balanceado. Então, tem algumas coisas que mudaram. Por exemplo, se você pega uma box do Dan e liga no amplificador Behringer, eu gosto daqueles... Você tem um novo que saiu, que é 6 canais com grave, médio agudo, grave agudo, não é? Amplificador de potência? De fones. De fones. O HA6000. Lindo, não tem ruído de fundo, é bem legal, bem legal, bem legal. E aí eu consigo, inclusive... Que é o par perfeito para 18. Isso, entendeu? Ele tem toda... Só que a XR, ela solta balanceado. Quando entra no amplificador, a galera vai lá e solta normal, certo? Mas é uma live. É um tema para uma live, mas eu quero que venha briga de todo lado pra gente brigar. A gente vai marcar essa live. Segura aí, galera, ó. Então, se você quer ouvir essa live com o Agostinho para saber como que você faz o seu cabeamento correto para usar no PowerPlay, comenta aqui nessa live. Eu quero saber. Que daí a gente vai... Se a galera falar, a gente atende. O Mateuzinho, meu filho, cara, ele morre com essa história, que é uma briga eterna. Inclusive, essa briga se estendeu a um grandão lá do Semanaldo, que o ano passado a gente quase se pegou no tapa lá. Por causa dela. Porque, cara, mas faz parte, né? Faz parte. Por isso que as teorias do áudio. As teorias do áudio, gente. São as teorias. Ó, vou fazer para encerrar aqui, que a gente já passou de 2 horas, já era uma coisa de meia hora. É legal participar da primeira, porque a primeira não tem parâmetro, depois você vai encaixando. Não tem ponto de referência. Nada. Abração, o Daniel Costa. Eu participei da segunda também, nós ficamos 3 horas de live. Aí depois das próximas, você falava pra mim assim, Agostinho, você é louco, é 30 minutos, cara, só... Mas é simples, quem não tiver afim, quem não tiver curtindo, sai. Se quiser gostar, se tiver afim, vai lá, sai, dá uma mijada e volta. Não, fica tranquilo, tá de boa. O conteúdo fica muito extenso e quem vai assistir depois não consegue pegar tudo, né? Tudo bem, fica aqui assistindo. Mas é sério agora. A galera não sabe, por exemplo, usar. Os 4 canais da Behringer são 8, não são 4. Os 6 não são 6, são 12. O 8 não são 12, não são 8, são 16. Claro que se eu souber certamente quais são os fones que vão ser usados por causa de impedância, aquela coisa toda. Mas, Dan, 2 amplificadores por canal. O seu amplificador de fones da sua marca que você representa é estéreo. R positivo, L positivo, com uma malha em comum. Quando a gente liga estéreo, você não liga 2 entradas? Sim. Não pode ser auxiliar 1, músico, auxiliar 2, outro músico? E aí eu tirar um lado só para um músico e o lado para outro? Pode. Pode. Cara, tem 2 locadoras que trabalham aqui assim. Então aí eu digo, cuidado com o que você faz de cabeamento. Quando você vai lá e coloca positivo e negativo na entrada do amplificador do Dan, lá da marca que ele representa, você está mandando positivo e negativo. Por isso que tem que apertar o botãozinho vermelho. Tem como fazer sem precisar apertar o botãozinho vermelho. Exatamente. Os meus, dá para ver ali, ó, os meus quase todos estão apertados lá. Por quê? Tip ring slave, mata o ring, fica só tip slave. Então, mas dá para fazer. Se você quer saber como fazer isso, comenta aqui, ó. Eu quero saber. E aí a gente vai fazer essa live. O Geraldo, ele esteve comigo toda noite no jantar. A gente saiu para jantar ali perto do hotel. Ele nunca é meia hora. Cara, a gente falava assim, ó, só vamos lá
Comer e vamos descansar. Sai toda noite lá, 11 horas da noite. Fechou Muita história. então, Agostinho. Fechou? Muito obrigado pelo respeito. Obrigado Muito obrigado por você. ser chamado, já disse. Na postagem eu coloquei, muito honrado em fazer parte da primeira, porque a primeira é mais gostosa. A primeira é onde você vai desenhar tudo que você quer na live e tudo que você não quer, e aí você vai costurar as outras. Então, ter a honra de participar dessa live é fantástico, o respeito é fantástico, muito obrigado mesmo. A honra é toda minha, porque eu mandei, para quem não sabe, eu mandei o convite para o Agostinho hoje. Falei, eu tive Agora, ideia lá no Semanal de fazer uma sequência de lives. Por quê? Porque por causa de algumas perguntas, de várias perguntas que eu acabei recebendo lá, e eu vi que a galera tinha uma dúvida de como estar no mercado, de como poder percorrer esse trajeto que nós já percorremos um dia. E aí eu falei, pô, beleza, acho que isso rola. Aí lá eu gravei alguns vídeos chamando para as lives que eu vou fazer no dia 19, 20 e 20. Tem que até olhar no calendário para não esquecer. No dia 19, 20 e 22, eu vou estar contando a minha trajetória e como vocês podem alcançar isso, encurtando o tempo. Não precisa ficar igual eu e o Agostinho, não. 20 não sei quantos anos. Aí, não, vamos encurtar esse tempo. Vamos trabalhar com um tempo menor. Hoje em dia as coisas são muito mais rápidas. E as facilidades estão aqui para nos ajudar a reduzir esse time. O nosso tempo era um pouco maior. Apesar de a gente ter cortado o mato mais alto, hoje o mato já está um pouquinho mais baixo. E nós estamos aqui para ajudar as pessoas a percorrerem essa trajetória de uma forma mais simples, de uma forma mais fluida, de uma forma mais tranquila. E aí eu resolvi fazer essa série de lives essa semana. Então vão ter vários convidados. Amanhã eu estou aqui às 20 horas e 30 minutos. Vou estar com o Tilo Júnior falando do zero aos palcos, a virada de carreira dele, como que ele teve esse tino dessa virada de carreira. E eu espero vocês aqui no canal da 32BB. Agostinho. Eu amo o Tilo mesmo, é meu irmão, e aí você nem fala por essa honra de participar, mas amanhã eu tenho um evento na minha igreja chamada Lumina, são 300 mulheres dentro da igreja, e aí a gente acaba diminuindo o volume de homens que trabalham, para deixarem elas mais descontraídas, porque tem muito papo da pastora com elas, vem pastoras de fora, e eu tenho que ficar no áudio. E aí começa às 19. Então eu vou assistir o gravado, mas eu vou lá palpitar e falar um monte lá. Mas preocupa não, a gente só vai ficar às 3 horas falando. Olha o que eu tenho aqui, ó, que vocês não têm. Vocês não passaram lá no Semanal. Agostinho, um beijo no coração. Bom, qualquer coisa, diz que dane. Não passe perrengues. A gente está aqui exatamente para isso, para estar atendendo aí a galera do áudio de forma a resolver os problemas ou ajudar a encurtar os problemas. E é isso aí, gente. Um abraço. Até amanhã, às 20h30. Só uma coisa, não importa se você é religioso ou não. Durma sempre pensando nele, que ele vai acordar do seu lado amanhã. O tal do Deus, conhece? Um abraço para você.